Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na Digital Edu. Lembrando que os nossos encontros são diários, cada dia da semana, um conteúdo diferente. Segunda-feira, gestão de projetos. Na terça, carreira, empreendedorismo. Na quarta-feira, inovação e tecnologia. Na quinta, liderança. Sexta, dados com o programa Manhã com Dados. E no sábado, fechando com chave de ouro, o grande Ibson Cabral, com o nosso evento de agilidade. E é um prazer ter vocês aqui hoje para falar um pouquinho de carreira na área da tecnologia. E convidado Dan Lustosa está aqui nos bastidores já aguardando. Já já eu vou chamar eles. Lembrando o seguinte, gente, essas lives diárias, elas são transmitidas para todas as redes sociais. YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitch. Então, assim, independente da rede que você está assistindo agora, fique tranquilo, pode colocar sua pergunta que nós vamos respondê-la aqui ao vivo, ok? E o seguinte, se você quer obter um certificado de participação deste webinar, aí você precisa acessar diretamente da plataforma digitaledu.com.br. O QR Code está na tela, basta você escanear com o telefone. Se você tiver pelo telefone, digita no navegador digitaledu.com.br. Está mostrando na tela aí também para vocês, ok? E o seguinte, essa semana passada nós começamos um novo programa que acontece nas sextas-feiras, depois do programa Manhã com Dados. Então tem às 9 horas Manhã com Dados e às 11 horas da manhã o Momento IMA, é o momento do Instituto Information Management, que é um parceiro da WDMON, da Digital Edu, onde juntos a gente realiza eventos online e agora com a parceria também no presencial. Para quem fizer sentido conhecer um pouquinho do ConaGP, que vai ser híbrido esse ano, basta acessar. Peraí, só um minutinho, começou a falar aqui sozinho. Peraí. Pronto, apaguei. Começa a falar do nada aqui. Então, assim, na página que você está acessando, tem um ícone, tá? Uma logomarca do oitavo ConaGP. Basta clicar ali que você vai ser direcionada para a página do evento, ok? Lá vai saber mais um pouquinho. Aproveite que está em lançamento, ou seja, está no primeiro lote. O evento é só em julho e teremos novidades aí também futuramente, agora dessa semana para a semana que vem, do ConAgile, do VMO Experience, já fazendo o lançamento, tudo já com data definida, ok? E também a nossa previsão do Imersão IA, que foi maravilhoso esse ano passado, em novembro, e teremos esse ano de novo, porém com alguns ajustes, uma forma diferente. E é isso aí, gente. Hoje é bate-papo, eu gosto de dar as mensagens aqui para vocês. O nosso tema hoje é carreira em tecnologia da informação, dicas e tendências. E para bater um papo comigo aqui com esse tema, eu quero chamar aqui no palco agora, grande Dan Lustosa. Boa noite, Dan. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão assistindo. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui dando essa entrevista, batendo papo, passando um pouquinho do conhecimento que eu tenho, que eu tive durante esses 28 anos de carreira. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder compartilhar isso e poder ajudar quem está aí com dúvidas e querendo, enfim, informações, dicas. E vamos lá, acho que vai ser uma noite bem produtiva. Que maravilha, Dan. A gente tá chamando de Dan aqui, mas é o seguinte, só para o pessoal saber, tá? Dani é Danilo, tá? Isso, Danilo, mais conhecido como Dan Lustosa, tá? Ô, exatamente. Danilo, chamar de Dan mesmo, né, Dan? É. Beleza. Fala pra gente então o seguinte, cara, quem é o Dan Lustosa? Boa. O Dan Lustosa trabalha com TI desde os 12 anos de idade. E hoje eu estou com 40, então são 28 anos trabalhando com TI. E eu comecei na época em que quase que não existiam praticamente computadores nas casas das pessoas. Então, na época do 486, 386, acho que poucos aí que vão estar assistindo vão saber do que eu estou falando. E de lá para cá, minha carreira foi passando por grandes
aprendizados. Enfim, eu já tive algumas empresas, já trabalhei em grandes empresas também, já participei de grandíssimos projetos, e é isso. Hoje eu estou como um engenheiro líder técnico do Sicredi, de uma das frentes bem importantes do Sicredi. Gosto muito do que faço, aprendi muito, mais uma vez repetindo, e eu gosto muito de falar que eu aprendi e continuo aprendendo, porque, como todos sabem, tecnologia é aprendizado constante, né? As mudanças, elas nos forçam a estar o tempo inteiro sendo mais aproximados cada vez mais do aprendizado e do estudo. E também tenho assim uma paixão, uma aspiração muito grande por ensinar, por passar conhecimento. Eu acho que esse é o único legado que a gente deixa na nossa vida, que é a passagem de conhecimento, porque as pessoas que virão, né, as próximas gerações, precisam e merecem continuar segurando o bastão do progresso e do desenvolvimento da sociedade e do mundo, né? Então, é isso. É isso aí, maravilha. Tem muito tempo na área então ainda. São Excelente. 28 anos, né? É, um pouquinho, viu? Não, então, assim, pela sua vivência, vamos começar com uma pergunta bem tranquila, lembrando que todo mundo que está aqui com a gente pode colocar pergunta, tá? No Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, na página oficial. Coloca a pergunta que nós vamos responder aqui, tá bom? Só o certificado de participação que, para obter no final, tem que estar aqui ao vivo com a gente, porque você precisa clicar num botão, num link que a gente coloca no chat, tá? Então, coloquem aí que eu vou verificando aqui. Quais as tendências que você enxerga hoje, Odan, no mercado de TI, cara, atualmente? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, o mercado de TI ele é muito amplo, né? As pessoas imaginam que TI ele resume-se a programador, e não é bem isso, né? A visão de tecnologia da informação, que é a TI, é muito mais ampla do que isso. Então, as principais tendências que eu cito hoje, eu acho que todo mundo já está mais ou menos sabendo do que está acontecendo, essas mudanças que estão acontecendo no mundo. Acho que a primordial de todas é a questão da inteligência artificial, né? Cada vez mais ela está presente nos processos empresariais e ela impacta diretamente no atendimento ao cliente, na análise de dados, na tomada de decisão. Então, acho que primordialmente nós temos aí o carro-chefe da tendência para a área da TI ou a inteligência artificial. Em segundo ponto, vem a computação em nuvem, que assim tem tido uma adoção muito grande e crescente nas soluções SaaS, né? Que é Software as a Service, que todo mundo conhece, quem é da área conhece, e também na questão das infraestruturas também de serviço, que é a IaaS, Infrastructure as a Service. Então, a computação em nuvem ela tem crescido muito também, e a necessidade por profissionais nessa área também tem crescido em paralelo. O terceiro ponto que eu acho super importante é a parte da segurança cibernética, porque tudo que a gente constrói, tudo que a TI produz, necessariamente, obrigatoriamente, precisa da segurança, né? Então, a gente tem um mundo enorme de segurança a se falar, e cada vez mais a gente tem tido ataques cibernéticos e a necessidade cada vez mais vem aumentando assim, exponencialmente no mercado. A gente também tem duas coisinhas, né, que fazem parte desse motor de mudanças e de tendências para os próximos anos, que eu gosto também de muito citar, que é a questão do low code e no code, né? Poucas pessoas conhecem isso, que basicamente é o desenvolvimento de aplicativos, de softwares, de apps para celular, utilizando o mínimo possível de codificação, né, de programação. Então, utilizando técnicas de low code, que é o mínimo possível, e o no code, que é nenhum conhecimento, nenhuma linha de programa, né? Então, a gente tem tido também, a gente chama também de democratização para a criação de aplicativos e aplicações. E a outra coisa que faz parte também dessa tendência, né, que está num grau um pouco menor, é a questão da transformação do modelo de trabalho. Cada vez mais a gente tem tido trabalhos híbridos e colaborações digitais. Então, essa também faz parte de uma tendência que o mercado tem abraçado cada vez mais. A gente tem tido, né, desde a pandemia, muito mais profissionais da tecnologia se dedicando e preferindo trabalhar, né, home office,
E algumas empresas estão com modelo híbrido. Tem algumas pessoas que também optam, né, pelo modelo híbrido, preferem o modelo híbrido, gostam de ir no escritório, de conhecer os colegas, de bater papo. Então, isso também é uma tendência que eu gosto muito de citar e que faz parte aí dos princípios, né, dos próximos anos do trem de transformações de tendência do mercado de tecnologia de informação. Que maravilha. Tem um ponto específico da minha percepção aqui, que eu queria até tirar uma dúvida, porque eu não sou da área de tecnologia, tá, gente? Oficialmente. Eu não sou programador, não sou analista, não, ou seja, eu sou um curioso que gosta de botar a mão na massa ali e pronto. E por muito tempo, como eu estava aprendendo muita coisa, eu usei muito tempo ferramentas no code. Basicamente, para mim tinha que ser no code, porque eu não sabia fazer nada, tá? A gente sabe que, assim, se eu tiver errado, você pode me avisar. Quando eu falo de no code, low code, eu subtendo que alguma empresa já fez algo para mim. Ou seja, eu vou pagar um pouco mais caro, mas vou ter uma ferramenta de fácil acesso, de entendimento mais fácil, mais rápido de implementação, porque os módulos já estão prontos ali. Eu só tenho que encaixá-los e, às vezes, fazer uma integraçãozinha, um códigozinho pequenininho ali, pronto. Isso encarece um pouco, certo? Ou estou errado? E outra coisa, você vê que isso é uma tendência, considerando que a IA vai facilitar muito a programação em si? Exatamente. As duas coisas têm muito a ver, então as duas respostas podem ser uma só. Então, como a gente tem a tendência de crescimento das IAs, e as IAs estão facilitando a construção do código, por exemplo, vocês veem aí que foi recém-lançado a DeepSeek, né, que é a IA chinesa, e ela possui uma IDE. Para quem não sabe, IDE é a ferramenta, né, a tela no nosso notebook, nosso computador, que a gente usa para programar, para colocar as linhas de comando. Então, quando você pede alguma coisa, por exemplo, para IA, para construir qualquer coisa, né, um aplicativo pequeno lá para você brincar ou desenvolver algo do tipo, ele te retorna uma tela de uma ferramenta de desenvolvimento com todo o código ali já desenvolvido, construído. Então, as IAs fazem parte do processo de low code, né? Low code porque, de certa forma, você precisa entender o que está sendo desenvolvido, porque o entendimento lógico é necessário. E o no code é a primeira pergunta que você fez, é quando realmente existe uma empresa que desenvolve coisas já prontas, né? É como, por exemplo, você vai construir uma casa e você constrói uma casa utilizando um container, né? Então você compra um container, o container já vem com a casa pronta. Então o no code é mais ou menos isso. Você não precisa contratar pessoas para subir o muro da sua casa, né? Ter aquela quantidade de profissionais para poder atuar. Então você já compra um container pronto que já vem a sua casa pronta. Então, fazendo analogia, é mais ou menos isso. Só lembrando aqui, gente, a minha fala não está dizendo que o no-code, ferramentas no-code são caras, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que comparado com a mesma solução, às vezes ter um programador fica mais caro, certo, Com Dodan? certeza. Sim. Vai depender. Então, assim, eu estou falando só que se você tem a programação aqui, alguém já trabalhou e está com as horas dele embutida ali nos módulos que eles criaram para você comprar um pouquinho acima do que você tivesse aí um programador full time, tá? Mas assim, Exatamente. então é só um comentário que eu vejo, tá? E assim, na sua visão também, como que a transformação digital, porque hoje é o seguinte, as empresas estão se vendo obrigadas, tá, a se digitalizar, ok? Elas estão sendo Isso. obrigadas a ir para o mercado digital de alguma forma. Como é que eu vou vender hambúrguer? Uai, tendo um site vendendo pela internet, mandando e entregar. Não tem, quando a gente fala digitalização, não é que o hambúrguer vai virar digital. Mas assim, as empresas estão sendo obrigadas a isso para não perder mercado. Ok? Exatamente. Porque quem não tiver posicionado no mercado digital vai ser muito menos visto do que a maioria. E assim, como que essa transformação tem influenciado as oportunidades de carreira dentro da TI? Essa é uma excelente pergunta e os alunos que eu tive até então, quase todos me perguntam, e especialmente recentemente essa pergunta vem se tornando cada vez mais uma preocupação, porque
tem saído muito ideias e muitas influências comentam sobre o perigo das IAs tomarem os empregos dos profissionais de tecnologia, especialmente o programador, né? E a transformação digital, ela responde completamente essa pergunta. Porque o que é a transformação digital? Você sintetizou muito bem. O esforço meio que obrigatório das empresas cada vez mais terem de entrar no mundo da tecnologia, né, para poder fazer parte desse hype, para fazerem parte deste universo. Porque daqui a, sei lá, 10 anos, as que não tiverem, não existirão mais. Né? Então, se você comparar uma empresa que existia há 15 anos atrás, por exemplo, com uma que existe hoje, o processo de gestão dela é completamente diferente, porque depende completamente dessa transformação digital. E meu pai, por exemplo, é um grande exemplo, ele tem 72 anos de idade, está abrindo uma empresinha agora de produção de mel, e ele está fazendo mel, só que ele não sabe absolutamente nada de tecnologia, e ele precisa aprender para poder publicar o produto dele na internet, para poder fazer isso acontecer. Então, isso tem realmente forçado muitas empresas a entrar no mundo digital. A resposta anterior que eu dei, onde eu falei que existem tendências para o mercado de trabalho acontecendo e aparecendo, essas tendências, até pouco tempo atrás, apenas grandes empresas tinham acesso. Então, no low-code, no-code, grandes empresas tinham acesso. Né? Computação na nuvem, IA, engenharia de IA, essas coisas não tinham, as pequenas e as médias empresas não tinham acesso. Então, a partir de agora, nós estamos vendo um cenário completamente diferente, onde as pequenas e médias precisam e estão tendo. E até o Steve Jobs, há muito tempo atrás, né, tinha falado justamente sobre isso. Ele falou que, eu li o livro dele, inclusive, ele cita isso no livro dele, ele fala que as empresas que não estiverem em 2030 na tecnologia, com um profissional de TI dentro da sua empresa, pelo menos, não existirá mais. Então, se a gente tem a ideia de que as empresas no futuro bem próximo, eu não digo nem 2030, mas talvez 2028, se nós estamos vendo esse cenário de necessidade de um profissional de TI em pequena empresa, né, e alguns profissionais de TI em média empresa e muitos profissionais de TI em grandes empresas, que isso não existe hoje, e isso é uma tendência, isso vai acontecer, a gente está falando de uma transformação digital que influencia diretamente nessas oportunidades. Então, a resposta mais simples é justamente isso, e todo mundo está vendo isso acontecer. Todo mundo está vendo que isso é uma realidade. E o mercado cada vez mais precisa de profissionais que estejam acompanhando essa transformação digital. É isso aí. E assim, gente, só para vocês entenderem um pouquinho, essa é a minha visão, ô Dan, se você não concordar, você pode falar, tá? Mas Com muitas certeza. empresas, alguém falou para elas, por exemplo, que elas teriam que ir para o universo digital para poder sobressair. E fizeram pelas coxas, não tiveram apoio, não tiveram. Então tem muita empresa aí, um mercado gigante em vários segmentos, automação, criação de identidade visual, Análise de dados. online, dados, a LGPD, fazer um projeto ali para poder a empresa proteger os seus clientes, com banco de dados, com cofres por máquina, e por aí. Então, assim, as empresas estão fazendo, mas eu vejo algumas que eu tenho contato aqui, fizeram para adequar a um pedido de um cliente. Eu quero ver a sua proposta, a sua documentação baseada na LGPD, a proteção de dados, tal. Aí contratou uma empresa para poder fazer o documento para ela. Tem o processo ali, mas tem anos que não atualiza. Então, assim, tem muito mercado ainda que pode ser feito, né, pelos profissionais. E assim, quais habilidades técnicas e comportamental, que é muito importante, você considera essencial para quem quer se destacar na TI? Lembrando que a TI, como eu falei na primeira pergunta, ela possui um espectro amplo. Então, ela envolve ali desde profissionais da área técnica, né, passando por profissionais da área de criação, indo até profissionais da área de gestão. Mas a gente tem tido assim, um crescimento muito mais exponencial naquela primeira camada, que é a camada dos profissionais técnicos, né? Porque cada vez mais há necessidade de pessoas técnicas atuando, trabalhando, ajudando a construir
Então, é quem, de fato, fazendo uma analogia muito simples, quem faz as paredes e os muros de uma casa serem erguidos. Então, esse profissional ele está bastante em falta, sempre teve, e cada vez mais vai ser preciso. Então, já nas habilidades técnicas, a gente vê ali no mundo da programação, por exemplo, profissionais de Python, Java, JavaScript, que são os que mais são necessários hoje. Até recentemente saiu uma lista das linguagens de programação que mais são requisitadas no mercado, e todos os anos sai essa lista. E o Python e Java e JavaScript estão ali no topo, liderando há quase 10 anos, e cada vez mais sendo necessários. E logo em seguida, ainda no espectro da área técnica, a gente vê ali o cloud computing, né, que é toda a parte de plataforma como serviço. Então, quando a gente desenvolve software, a gente precisa hospedá-los em algum lugar. E basicamente são as plataformas. A gente tem 3 mais conhecidas no mercado hoje, que é a da AWS, da Amazon, a Azure, da Microsoft, e a Google, que é conhecido como GCP, né, o Google Cloud. Agora o pezinho eu não esqueci. E a parte da segurança da informação também, como eu falei também na primeira pergunta, é algo muito importante que vem crescendo muito a necessidade de segurança da informação. E por incrível que pareça, eu gosto muito de pesar essas necessidades, e hoje eu acredito que a segurança da informação hoje no mundo é uma necessidade assim que está muito em evidência. Então, hoje a habilidade que a gente mais vê nas buscas no LinkedIn e nos sites de carreira, de busca por profissionais, são profissionais da área de segurança da informação. E também a gente tem as habilidades técnicas de análise de dados e DevOps, que são os profissionais que, para quem não conhece o DevOps, são profissionais que cuidam de toda a esteira de entrega dos produtos que vão sendo desenvolvidos. Então, ele é como se fosse de uma fábrica, né? Aquele que cuida da esteira, que vai fazendo com que as coisas aconteçam e saiam do outro lado nas mãos do cliente. E na parte da área comportamental, que também é uma habilidade necessária hoje no mercado, a gente conhece isso como soft skill, né? A gente precisa muito de profissionais que tenham pensamento crítico, capacidade de adaptação, comunicação assertiva, colaboração e resolução de problemas. Então, também são áreas, são comportamentos, habilidades que são muitíssimo demandados hoje na área da tecnologia da informação. Bacana, bacana. Inclusive, eu quero até deixar uma colocação aqui. Nós temos um vídeo gravado aqui, para quem interessar, tá, gente? Falando sobre o autismo no mercado de trabalho, onde a gente encontra-se muitas pessoas da área de tecnologia que são autistas, mas existe muito preconceito. Eu estou pegando um gancho aí, não é nosso assunto de hoje, vai ser bem rapidinho. Inclusive, vou trazer mais informações, mais encontros, como nós tivemos, de profissionais para falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas falam que, por exemplo, o número de autistas aumentou demais nos últimos anos, mas foi devido à facilidade agora do acesso ao diagnóstico. Então, devido a isso, antes não tinha o diagnóstico, não tinha, o acesso era meio complicado. Então, teve um aumento muito grande porque facilitou o diagnóstico, e muitas empresas se acham, como é que eu digo, preconceito mesmo com relação à condição autista, mas muito pelo contrário. Nós tivemos até um bate-papo aqui sobre isso, dependendo, ainda mais na área de TI, de algumas áreas que exigem uma atenção muito plena, uma pessoa autista vai desenvolver muito bem ou melhor do que muitas pessoas que são típicas, tá? Então, é uma forma das empresas avaliarem isso aí. Eu até estou avaliando trazer para a Digital Edu um programa baseado nesse tema, para poder desmistificar um pouquinho sobre isso. Eu estou falando isso porque eu sou autista, tá, Alda? Pouca gente sabe disso, mas eu sou autista. A pessoa fala, mas você não é. Ok, não tem problema achar que eu não sou. Autista tem alguns níveis. Mas eu vou trazer essa pauta mais vezes, porque eu acho que tem muita gente boa desperdiçada, cara. Muita gente boa que poderia estar desenvolvendo grandes empresas. Mas assim,
Só completando a sua fala, eu acho que a inteligência emocional, né, Dan, é importante a gente saber em todas as áreas. É saber entender o lado da outra pessoa, entender, né, ver que a pessoa que você está trabalhando, ela tem uma vivência diferente da sua. Entender isso Isso. não é se colocar. Eu não gosto de falar se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai sentir o que o outro sente. Mas Exatamente. você entende que a outra pessoa tem uma visão porque ela teve uma vivência diferente da sua. Então, tudo bem, vamos discutir amigavelmente e tudo mais, né? E Com liderança, certeza. inclusive para quem quer se tornar um líder na área de TI, toda quinta-feira tem um programa de liderança, tá? Aí é o seguinte, só para a gente continuar, vamos falar um pouquinho de certificação, tá? Você acredita que certificação técnica ainda tem relevância na área de TI? E quais que você indica para a turma? Excelente pergunta também. Lá atrás, quando eu comecei, certificação, ela tinha um valor muitíssimo grande, né? Então, que a gente tinha as certificações que eram aplicadas nas empresas e que eram também transferidas para os profissionais. Então, a empresa era certificada e o profissional levava a certificação também com o CIO debaixo do braço, e isso engrandecia a carreira do profissional também. E as coisas mudaram muito, né? Então, a resposta é sim, mas com um papel um pouquinho diferente do que era no passado. Elas são úteis hoje, né, para validar o conhecimento e abrir um montão de portas no início da carreira ou, de repente, para mudança diária. Então, se você trabalha com análise de dados, quer mudar para a área de segurança, a certificação ela te ajuda muito. Ou também, né, se você está aprendendo, começando do zero, desde a pessoa que nunca teve nenhum tipo de experiência, está entrando no mercado de trabalho agora, né, os jovens, ou para as pessoas que estão fazendo transição de carreira, então as certificações são muito boas, tá? Mas, no entanto, a experiência prática hoje na TI, ela e também a capacidade de resolver problemas reais, né, que faz parte da resposta anterior que eu dei, estão cada vez mais sendo valorizadas. E lógico, né, o ideal é equilibrar certificações com projetos reais e aprendizado contínuo. Porque isso sim vai fazer a validação do teu conhecimento. E falando um pouquinho das certificações que a gente tem hoje no mercado, que são as mais comuns, né? E são as mais pedidas e as que mais incrementam na carreira do profissional, a gente tem as certificações da área de desenvolvimento de software, a gente tem um montão delas, né? Temos as certificações da Microsoft, da própria Java, né? Da Sun, e outras empresas que emitem certificações muito importantes. Da área de infraestrutura, né? Que é da computação em nuvem, temos as certificações de todas as plataformas, do Google, da Microsoft, da AWS, então todas elas também têm certificações específicas. E também temos certificações para a área de análise de dados, de gestão, né? Então a gente tem lá as certificações para o pessoal do metodologia ágil, do pessoal que está estudando Scrum, enfim. Então temos muitas certificações no mercado. Vale dar uma pesquisada e conhecer quais são as mais demandadas hoje no mercado. Mas, repetindo, eu gosto de sempre indicar certificações para esses dois públicos, as pessoas que estão iniciando ou as que estão fazendo transição de carreira dentro da área da tecnologia, que isso sim faz total sentido, mas as pessoas que estão um pouquinho mais avançadas, talvez não, isso não faça muito sentido. Não, bacana. Eu gosto de perguntar isso porque tem muitas certificações no mercado, né? Cada plataforma tem a sua própria, como você falou, a AWS, inclusive tem cursos que são gratuitos, que eles depois você faz prova e tudo mais, né? E também tem as certificações mais de gestão. Então, assim, uma dica que eu dou para quem não conhece ainda tem a Exim, não sei se você conhece a Exim. A Exim é uma certificadora também que tem muita de DevOps e Sim, sim. outras certificações, tá? Quem não conhece, basta colocar lá, é EXIM, eu acho que é com M, Exim. Mas se é da área de tecnologia, o pessoal deve conhecer aí um pouquinho sobre ela. E assim, vamos lá. Qual conselho você daria para quem está começando na área e ainda não definiu uma especialização? Boa pergunta. E a minha resposta é bem direta. Comece experimentando.
explore diferentes áreas, faça pequenos projetos, participe de hackathons, busque as mentorias são excelentes, então busque muita mentoria de profissionais que já estão na área. Essas pessoas são as que vão de fato ali te dar um certo direcionamento, porque a gente sabe, né, a tecnologia ela é muito ampla. Então, testar esses diferentes caminhos ajuda a gente a identificar afinidade, vocação, entendimento sobre o que mais faz sentido na sua vida, na sua carreira profissional. E também, além disso, a gente consegue, com essa experimentação, acompanhar as tendências do mercado, para entender, né, quais dessas áreas a gente consegue vislumbrar uma maior tendência, de maior demanda. Então, eu acho que a experimentação é algo que faz com que você entenda. Porém, tem um detalhe existe uma linha tênue, muito fina, entre experimentar e colocar a mão na massa, que basicamente é a necessidade básica que nós temos de aprender o básico, a teoria básica, o conceito básico, que ela serve para tudo. E aqui nós estamos falando do primeiro nível ali, né, do espectro da tecnologia da informação, que é o nível dos tecnólogos mesmo, o pessoal dos técnicos, né? Então, para estes que escolhem esta área, é muito importante conhecer pelo menos o básico, né? Uma lógica de programação, o que é a computação em nuvem, um pouquinho da segurança da informação. Então, ter esse conhecimento básico é super importante. E sem fugir, obviamente, da busca pela mentoria, como eu citei, né, de estar sempre trabalhando em pequenos projetos para compor ali o teu portfólio, porque hoje o portfólio ele tem muito valor na área da tecnologia, nas entrevistas e na valorização de você como profissional. Que ótimo. Eu falo assim, ainda mais se a pessoa é nova, porque tem pessoas que entram para o mercado de TI ou qualquer outro mercado com a idade mais avançada. Isso é normal, bacana, vale a pena. Agora, se você está começando agora, é novo, é nova, está com seus 23, 24 anos de idade, você tem uma oportunidade gigante aí para poder conhecer vários mercados, o que o Dan falou. Então, assim, erra, escolhe outro e vai embora. E assim no futuro você vira um multidisciplinar, aí, né? Então, assim, a época de antigamente, eu acho que eu não vejo existindo mais, onde a pessoa ficava aí numa área por 40 anos na mesma empresa. Hoje tem a rotatividade, eu acho que é mais normal isso, né, Dan? Ainda mais as Isso. pessoas mais novas que estão entrando no mercado de trabalho, a probabilidade é que elas não fiquem na mesma empresa por a vida inteira, tá? É Com assim, certeza. eu não estou aqui falando que é a minha visão, tá, gente? É a visão do Wagner. Eu vejo que muitas pessoas da minha convivência ficaram por anos e anos e anos na mesma empresa. As pessoas mais novas costumam ir mais nos desafios. Muita gente chegou no desafio X, está esbarrado, não está dando certo, vão partir para outra. E vai embora. Então, se você é novo, aproveita, conheça vários ambientes, faça treinamentos, absorve conhecimento sem parar, né? Contínuo. Lembrando, tanto soft skills quanto hard skills, técnico e comportamental. As duas coisas, é a união delas. Porque se você tiver só o técnico, pode ser que você tenha uma deficiência ali de comunicação, uma deficiência que vai atrapalhar o seu desempenho. Isso serve para qualquer área, não só para a tecnologia da informação. E se você tem só soft skills, não adianta, a não ser que você seja apenas um líder. Mas para começar, para se tornar um líder, você tem que ter passado aí para o meio técnico da sua área, né? Então, é só um adendo aqui, viu, Dan? E assim, lembrando, né, por onde comer, eu perguntei assim, como que pode começar, mas agora vamos lá. Quais áreas ou tecnologias emergentes você acha que terão um impacto significativo nos próximos anos? Sem sombra de dúvida, a primeira que eu acho que vai ter impacto mais significativo são as IAs generativas e automação. Essas realmente têm um valor muito grande, um peso muito grande nos dias atuais, né? Que são os modelos ChatGPT,
os copilotos de construção de código, né? Então, tudo isso está transformando diversas profissões, está trazendo aí uma revolução profissional enorme, enorme. Então, quem está ali próximo da tecnologia está observando isso e sabe que isso está realmente criando essa transformação. Cibersegurança é outro detalhe, outra tecnologia emergente que está ajudando, né, nessa regulamentação de dados e os riscos cibernéticos que tornam essa nossa área, né, cada vez mais estratégica, mais importante. O Edge Computing, acho que esse é um assunto novo, poucas pessoas estão sabendo sobre isso, né? Que é o uso da IoT e processamento descentralizado. Então, isso é um assunto novo que tem entrado no mercado, é uma tecnologia emergente e que a gente percebe que está gerando aí um fluxo constante de busca por aprendizado, por crescimento. As blockchains, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar sobre blockchains e criptomoedas. Então, está sendo também utilizado como uma forma de transformação do valor monetário, né? Então, acho que para quem já está vivendo aí o mundo das criptomoedas, sabe muito bem que o uso ali da identidade digital e dos contratos inteligentes tem feito ali a mudanças significativas no cenário global. E também tem ali a realidade aumentada, né? A realidade aumentada e virtual. Eu acho que isso tem também feito mudanças significativas, né? Acho que o Brasil, inclusive, está demorando um pouquinho para aprender e para abraçar, né, as realidades virtuais, o mundo virtual. Mas isso tem mudado bastante, especialmente para treinamentos corporativos, né, para e-commerces, para pessoal que trabalha muito com, por exemplo, com corretores, né, de imóveis que usam a realidade aumentada para fazer demonstração dos imóveis para os clientes. Então, isso também é uma tecnologia emergente que tem significado bastante aí a tendência para os próximos anos. Bacana. Eu gosto muito de ver essa área de tecnologia, da parte de eventos online e tudo mais. Inclusive, eu vi uma reportagem essa semana de um palestrante que fica dentro de um estúdio. Ele fica dentro de um estúdio, é uma cápsula na realidade, onde ele vê a plateia, pode estar em outro lugar do mundo, a plateia. Então ele consegue ver as pessoas da plateia. E onde é o evento, tem uma cabine gigante que ele aparece na cabine. Ou seja, é como se fosse um outdoor transmitindo ali em tempo real, em 3D. Então é bem interessante, até para falar é meio complicado ainda, porque é coisa recente que eu vi. Então tem muita coisa nova vindo por aí, né, Muito muitas legal. áreas vão ser E isso impactadas. tem trazido novas ideias, né, para o mercado. Então, você consegue ver hoje, por exemplo, até a área do agronegócio utilizando Uhum. a realidade aumentada, né, a realidade imersiva, né, a realidade virtual. Então, a área de agronegócio, aviação civil está usando agora também. Eu soube que a gente está tendo aprendizado e treinamentos para a área de aviação civil utilizando realidade aumentada. Então, isso é muito Uhum. bom, né? No final, acaba sendo Isso aí. engrandecedor e traz progresso para o Estado, para o país e para todo mundo. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui da Carolina Santiago. Boa noite, Dan e Wagner. Boa noite, Carolina, minha conterrânea Vamos, aqui de Carolina. Araxá. Na opinião de vocês, o que mais vale a pena? Trabalhar como PJ ou CLT? Existe uma prática no mercado de TI? Olha, isso é algo muito antigo na TI. Inclusive, quando o PJ nasceu, muitas pessoas na TI, né, muitas pessoas de outras áreas não faziam ideia que isso existia. Então, o PJ na tecnologia da informação é muito antigo. Eu acho que a primeira experiência que eu tive com o PJ foi em 2004, se eu não me engano, 2005. Então, isso faz 20 anos. E nessa época, ninguém pensava em discutir sobre isso. Agora, o que é melhor? Melhor depende muito da sua necessidade, né? Do que faz mais sentido para você, né? Eu acho que Isso. assim,
Obviamente, como PJ, você corre um pouco mais de riscos, né? Você não tem as garantias que você geralmente tem com o CLT, né? Então, simplesmente você está na empresa, né? Você não faz parte da empresa, né? Você não é o ser da empresa, você está nesse momento na empresa. E te dá liberdade para você poder também, né, flutuar e trabalhar com mais negócios, e já que você não tem ali, óbvio, as devidas proporções dos contratos nos quais você assina, Isso. mas na maioria dos casos você consegue ter essa flexibilidade maior. E o CLT você consegue um pouco mais de benefícios, né? Você tem outros benefícios aí que são cobertos pelo mercado e pelo Estado, né? Então, Sim, sim. a resposta depende muito da tua necessidade, da tua visão, do que você enxerga como, como visão de futuro mesmo, né? Então, é uma É, resposta bem difícil de ser dita. tem até uma colocação aqui, porque isso, acho que essa visão que eu vou falar aqui é para qualquer área não só na TI, na engenharia e por aí. Tem que avaliar caso a caso. Não tem jeito. Por quê? Por exemplo, se eu fosse trabalhar numa empresa específica, eu não trabalharia de PJ. Por quê? Eu tenho algumas coisas, por exemplo, igual você falou, o risco é muito maior. Você, de um certo ponto, recebe um pouco mais e deixa de ganhar alguns benefícios ali. E se você não tiver aquele comportamento fiel de pagar o que tem que pagar, né, os impostos e tudo mais, vai ficar na sua mão, você vai fazer o que a empresa faria. Então, tem que tomar cuidado com isso, e botar na ponta do lápis. Olha, eu vou recolher isso, eu quero fazer minha aposentadoria, eu quero fazer. Ah, não, não quero fazer, então faz uma privada. Né? Então, assim, mas é bom você Tá. avaliar esses dois pontos para ver se vale a pena, porque não é só o ser PJ ou ser CLT. Tem que ver também como que é a política da empresa, por exemplo. Eu não sei se mudou alguma coisa, mas muitas empresas contratavam PJ, mas exigiam ali o horário integral dentro da empresa. Pois é. Isso acontecia muito na área de engenharia. É, Sim, e isso é ilegal. Então, assim, depende muito. Tem que avaliar com caso a certeza. caso, né, Dan? Uhum. Você falou um ponto muito importante, né? Tem questão jurídica envolvida e outras coisas mais. Então, isso você precisa levar em consideração muito, né? Porque se de fato você é um PJ que bate ponto, que tem obrigações e que você não pode trabalhar em outras empresas, aí é um PJ que não vale a pena. Em relação a remunerações, eu sempre costumo dar uma dica para as pessoas que sempre multiplique por 1,8. Então, se você recebe uma proposta CLT, para converter ela em PJ é 1,8 para poder fazer sentido. E de repente essa conta não bater, daí você Nem pensa pensa, e né? vem para o CLT. Não vai fazer sentido. Não tem problema na CLT, tá, gente? Eu falo isso aí. No passado, eu falava algumas coisas assim. Se alguém está ouvindo aqui agora, que me acompanha de muitos anos atrás. Mas eu não vejo problema na CLT. A CLT tem as suas deficiências, tudo mais, mas é uma opção que dá crescimento para todas as pessoas. Você tem garantias, você tem um tanto de detalhes, tá? Mas é como falou, é avaliar, tá? Tem uma pergunta agora do Breno. Ô Carolina, se não respondeu, pode falar, tá? O Breno Ferreira está colocando aqui, ele fez uma pergunta e depois um complemento, tá? Como você observa a integração da área técnica junto ao RH para um recrutamento e seleção eficiente? Me parece que há um descompasso entre a necessidade da área técnica e da busca pelo profissional de RH, que, por não dominarem a TI, acabam não sendo assertivos nesse processo. Com certeza. E por incrível que pareça, para quem não me conhece, durante muito tempo eu treinei profissionais da área de recrutamento e seleção. Inclusive, eu tive um curso específico só para isso. E essa é uma área que eu conheço bastante, que eu domino. Realmente existe esse problema muito chato, né? Que essa comunicação é o que a área técnica precisa. Então, a primeira coisa é isso, transformar isso em necessidade e em uma comunicação eficiente para a área de recrutamento, para a área do RH, né? Para que essa demanda possa ser suprida da melhor maneira possível. Essa comunicação ela precisa ser muito clara, obviamente, porque senão a gente pede manga e vem banana, né? Então, sendo muito direto e fazendo uma analogia muito, muito clara.
E realmente, assim, eu gosto muito de falar que grande parte da responsabilidade disto é do profissional do RH. Uhum. Porque ele é profissional de humanas, ele é profissional que lida muito mais com a empatia, com a questão da observação de fato das necessidades e com a ideia de se pegar o profissional, o gestor que produz a necessidade, né, por profissionais, pegar na mão dele e falar, olha, você tem que me escrever a sua necessidade desta maneira, o processo tem que ser este. Então, isto é super importante. E, obviamente, isso vai depender muito, né, da abertura que o gestor dá para que isso aconteça, da cultura da empresa, né, e de uma série de outras coisas. Então, eu sei que falar assim é muito fácil, né, e na prática, no dia a dia, a coisa é um pouquinho diferente. Então, eu acho que, e assim, pela minha experiência e pelos meus treinamentos e pelos meus conteúdos que eu já produzi, eu percebo que nós temos a obrigação de trazer o profissional gestor para dentro do RH e mostrar um pouquinho o passo a passo, os processos, qual é a necessidade, de que maneira a gente faz a promoção da contratação de profissionais. Estou falando de recrutamento e seleção. Existem também outros processos dentro de RH, né? Que a gente tem a parte de departamento pessoal, né? Tem uma parte de cultura e transformação de profissionais dentro das empresas. Então, essas áreas todas, é necessário os gestores participarem diretamente e de forma recorrente para entenderem como isto funciona. Então, acho que o RH precisa trazer, convocar, convidar, trazer para dentro deste contexto esses gestores para que eles entendam como isso funciona e ensiná-los a como pedir, a como requisitar desejos e demandas para o RH. Espero ter respondido. Não sei se eu É consegui isso responder. aí. Fantástico, é assim, bem interessante. Tem que ter esse alinhamento, né, Dan? Se uma área técnica está precisando de uma vaga, vai solicitar para o RH, ele tem que, no mínimo, ali passar a orientação técnica e o RH pode propor, por exemplo, uma recomendação comportamental. Porque aí a parte técnica, às vezes, não tem tanta habilidade com isso, né? Porque eles vão avaliar, eu quero uma pessoa assim, 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 assado, e com o perfil comportamental X. Se você não souber passar, passe a parte técnica, que é o mais importante, mas o RH com certeza deve fazer ali uma avaliação para ver que tipo de profissional eles querem. Inclusive, tem muitas empresas no mercado que fazem isso. O Grupo Atua teve com a gente aqui semana passada, é, fazendo uma palestra bacana também, um bate-papo. Então, assim, às vezes, se a empresa não tem um RH, por exemplo, a maior parte delas tem, mas as médias e pequenas podem não ter um setor específico, né? Então, vale a pena buscar uma qualificação, uma empresa é, competente, uma empresa que dá esse suporte, mas avalia. Com certeza. Estuda e busca uma empresa que realmente vai dar esse suporte. E o seguinte, agora vamos lá. Nessa área, a gente tem muitos profissionais que trabalham de forma remota, certo? Com certeza. Que pela característica do negócio, pela característica, empresas que desenvolvem software, empresas que desenvolvem aplicativos, devido a essa característica, por exemplo, o trabalho home office é favorável. Já uma empresa de engenharia pode ter, mas tem que ter um trabalho presencial, em loco, em campo. Como é que você vê esse equilíbrio entre o trabalho remoto, o presencial na área de TI? Perfeito. A gente percebe hoje, né, que existe que o modelo híbrido parece ser a melhor solução. Tá? Inclusive, até no iniciozinho da pandemia, ali em 2020, eu dei uma entrevista muito parecida com essa. Muito, muito, muito confortável, muito tranquilo. E eu me lembro muito bem da entrevista que o entrevistador me perguntou: o que você acha que vai acontecer com o mercado daqui para frente? E na época eram duas pessoas a serem entrevistadas, e o meu colega que estava sendo entrevistado, ele respondeu que achava que eternamente trabalharíamos home office. Isso não mudaria nunca e quase todas as profissões no mundo seriam assim. E eu fui um pouco mais pé no chão e eu falei, não, eu acho que vai ser um modelo mais híbrido. Acho que vai ser algo assim mais presencial e mais home office, não vai ser bem assim.
E hoje, 5 anos depois, a gente está vendo isso, né? Então, as empresas de tecnologia, principalmente, as do Vale do Silício, quase todas, se não todas, estão no modelo híbrido, né? E a tendência é que isso, mais ou menos, comece a se tornar também uma cultura aqui no Brasil, tá? Então, assim, e eu vejo... Por que eu vejo que o modelo híbrido parece ser a melhor solução? Porque enquanto o modelo remoto, né, oferece um pouco mais de flexibilidade e acesso a talentos globais, né, que eu acho que isso é importante ser dito, porque você trabalhando como home office, você pode contratar pessoas muito boas de regiões mais longínquas do país e do mundo, sem precisar necessariamente ter um investimento com cadeira, com mesa, com absolutamente nada. Mas, por outro lado, também o presencial, ele fortalece a cultura organizacional, né, a cultura colaborativa, o engajamento entre equipes, entre pessoas. A Isso é socialização muito importante. delas. Exatamente, a socialização. Isso é super importante, porque com isso a gente consegue dirimir problemas, dirimir conflitos, né? Então a gente consegue gerar uma série de benefícios que, com o home office, a gente já começa a ter um pouco mais de dificuldade. E eu percebo que os gestores, não só da área de tecnologia, mas com todos os gestores que estão nas empresas que trabalham com tecnologia, têm tido esse desafio, né? Precisam aprender a lidar com isso. Então, as empresas que encontrarem um bom equilíbrio e que entendam que esse equilíbrio ele é necessário, eu acredito que elas tendem a reter melhor os talentos e ter mais facilidade com a cultura e com o trabalho. Que maravilha. A minha opinião é a mesma. Tipo assim, eu vejo muitas pessoas falando, mas porque reunião tem que participar, e fulano não quer abrir câmera, e não sei o quê. Tipo assim, eu não defendo que é obrigatório abrir câmera. Eu não defendo porque eu tenho experiências próximas de mim que não tem como, é da pessoa. Ela tem uma restrição ali muito forte, tá? E beleza, só que as pessoas criticam, empresas brigam e tudo mais, tem que abrir, senão não participa. Gente, é só fazer o seguinte: reunião de grupo, faz presencial, manda todo mundo para o escritório. Reunião de feedback, de avaliação da atividade de uma pessoa específica, faz online. Você está conversando com ela, você não precisa ficar vendo ela. Você quer ver o trabalho dela, ela compartilha a tela, tá? Eu tenho essa visão, tá, Dan? Eu vejo que as pessoas criticam muito as pessoas que não abrem câmera, tá? E, e eu não vejo bem assim, eu não concordo. Não concordo, é a visão de cada um, né? Então, Com assim, a certeza. empresa, se ela não gosta disso, faz essa modalidade. Reunião em grupo é na empresa, acabou, fechou. Reunião de feedback, reunião 1 a 1, uma reunião para poder saber a evolução do trabalho dali. Ele vai passar a evolução do trabalho. A câmera, para mim, pode estar desligada, não tem problema. Com certeza. Né? Mas a maioria das pessoas não concorda com a minha visão. Mas é isso aí, né? Vivemos É, de ideias e pensamentos distintos, e eu acho que o mundo é feito sim, disso, né? A gente tem que sim. colocá-las na mesa para discutir e pensar melhor. É isso aí. Não vou falar muito sobre isso, não, que gera polêmica, né? Isso tem um tema bem. Agora é o seguinte, Sensível. estamos chegando ao final aqui. Que dica você daria para profissionais de TI que desejam migrar agora para uma posição de liderança, que é dar um up na sua carreira? Ótima pergunta também. A liderança é algo que requer muito, como é que eu posso dizer? Requer muita vocação, né? Então, a liderança, eu costumo dizer que a liderança não é algo que você aprende com facilidade por alguém que está te ensinando. Geralmente, é a experiência que te constrói líder, né? Estar líder é mais uma questão de você conquistar essa posição do que de você ter essa posição, né? Então, eu quando me tornei líder pela primeira vez, de repente eu olhei para trás e falei, eu sou líder. Eu não percebi disso. Então, eu simplesmente entendi que aquele era o momento de eu ajudar a empresa, ajudar um time, ajudar um negócio a se desenvolver. Então,
A dica que eu dou primeiro é desenvolver a habilidade de comunicação, né? Porque eu achei comunicação e negociação, né? Porque a negociação faz parte do dia a dia nosso, e negociar prazos, negociar expectativas, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Então, precisa ter muita habilidade para negociar e muita habilidade para se comunicar. Né? E quando eu falo se comunicar, não é você falar bem, né? Você dar palestras, né? Porque aí você ser um orador, na realidade. Você se comunicar é você conseguir ouvir lados diferentes e lados que no mundo pessoal, por exemplo, certamente você falaria, essa pessoa aqui eu acho que não, eu não quero muita proximidade, porque aparentemente as coisas não estão caminhando de forma ok com ela, mas no mundo profissional você não pode ter este pensamento, você precisa saber entender as diferenças, você precisa conviver com elas e trabalhar com essa pessoa da melhor maneira possível para que ela engaje, para que ela produza, para que ela se sinta bem, confortável. E é isso. Da porta para fora, a vida é outra, né? Outra questão também, outra dica que eu gosto muito de dar, que é entender não apenas, né, questões técnicas, né, mas também você conhecer o impacto do trabalho e do negócio. Então você precisa saber que quando você se torna um líder, você se afasta um pouquinho do mundo técnico, se é que você é técnico, ou se você não é técnico, você não precisa necessariamente ter essa amplitude de conhecimento geral sobre tudo, né? Então, isso pode gerar um pouco de ansiedade para os novos líderes que acham que aprender tudo é uma obrigação dos líderes. Outra coisa também é aprender a delegar e gerenciar equipes, né? Então, as pessoas acreditam que ser líder a visão de líder hoje é um pouco diferente, né? Antigamente você tinha o chefe, né? Que o chefe tinha um grande poder, e que ele mandava e desmandava e dizia o que precisava ser feito, e não dizia depois, mudava de ideia. E todo mundo simplesmente obedecia isso e sem contrapor, sem falar absolutamente nada. E ser líder, né, é você lidar com pessoas, diferentemente de ser gestor, né, que ser gestor você tem um papel mais de análise de dados, indicadores e construção de métricas e outras coisas mais. Tem líderes e gestores juntos também atuando na mesma função, no mesmo cargo, mas falando de líder, aprender a delegar, saber como passar esta informação para quem faz parte do seu time é super importante, né? Porque às vezes a mensagem passada pode ser um pouco diferente, um pouco mais dolorosa ou menos dolorosa para algumas pessoas, e ajustar esta visão é super importante, né? E buscar, assim, se você quer ser líder, busque mentorias. Então, acho que é super importante, né? Assim como eu respondi lá a pergunta lá atrás sobre como habilidades podem ser desenvolvidas na área de tecnologia de forma geral, buscar mentorias, participar de programas de desenvolvimento de lideranças, participar de workshops, tudo isso é super importante para você entender, né, este contexto de liderança, sim, esse contexto de você ser um líder, de você conquistar essa posição e não querer apenas vestir uma camisa e de repente, me tornei líder e sim, muito bem o que precisa ser feito. Então, acho que tudo isso faz parte de dicas que são importantes para um bom líder hoje na área da tecnologia. Maravilha. Inclusive, ó, vários ganchos, ó. Agora em março, nós teremos um treinamento, uma formação com uma especialista maravilhosa, fantástica, que é a Vera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não, faz o seguinte, quem está aqui na Digital Edu, vem cá na Digital Edu. Quem não tá, vem para cá. Estou vendo que tem pessoas aqui na rede social, YouTube, LinkedIn, Facebook. digitaledu.com.br, depois clica em cursos. Lá vai ter todos os cursos ali são ao vivo, tá? São formações. Tem uma formação em OKR com IA, uma formação de liderança, ok? Também 2 treinamentos fantásticos que falamos ontem no treinamento com o Jefferson Barbosa, que é para mim um dos maiores especialistas de IA, que tem uma didática maravilhosa, que é o Jefferson, né, como eu falei, que é engenharia de prompt e agentes inteligentes de IA, tá? E tem outros mais ali, a parceria com o Coletivo Ação. Vocês vão ver que nós vamos ofertar muitos cursos aqui do Coletivo Ação, nessa parceria maravilhosa, desde 2019, que nós estamos juntos. Então, usem a ferramenta, tá?
Use a ferramenta. Tem muita coisa gratuita, desculpa, tem muita coisa gratuita aqui diariamente, mas também nós temos os cursos, os eventos que são pagos, ok? Isso que faz a gente poder contribuir, colaborar aqui com os conteúdos. É isso que financia essas ações que fazemos aqui diariamente, inclusive com certificado de participação, tá? Ô Dan, gratidão, muito obrigado. Futuramente aí nós estamos em conversa para um. Não vou dar spoiler aqui não, deixar o pessoal curioso, né? Coisa nova, né? De parceria com o Dan. Com certeza. E eu quero deixar aqui aberto, Dan, para você fazer a consideração final e despedir dessa turma que está com a gente agora e também das que vão assistir a gravação. Show de bola. Eu queria muito convidar cada um de vocês para fazer parte dessa revolução. TI hoje, a tecnologia da informação, é o carro-chefe hoje das revoluções de profissões, de cargos e de, enfim, de tudo que você pode ver hoje, né, de revolução do mundo, né? Então tudo depende de tecnologia. Inclusive, diga-se de passagem, dado se tornou o produto de maior valor hoje no mercado, passou o petróleo ano retrasado. Então, isso faz todo sentido e isso mostra para vocês que tecnologia da informação, tecnologia como um todo, né, são profissões que garantem longevidade. Então, se você está me ouvindo aí, entenda que isto hoje é fundamental para qualquer empresa, para qualquer negócio, para qualquer frente de trabalho e vai continuar sendo. Esqueça esse negócio de que a IA vai tomar emprego de profissionais de tecnologia, da área de... Não, isso não vai existir. Quando isso acontecer, pode ter certeza que o profissional de tecnologia vai ser o último a fechar a porta e trancar, porque muitas outras profissões já vão ter sido perdidas. É óbvio que as profissões elas não são perdidas, elas são renovadas, elas são transformadas, e a gente tem, né, visões diferentes, e nós estamos engajados a todos nós aprendermos isso juntos, porque a tecnologia faz parte dessa mudança. Então, agradeço muito o convite, Wagner, muitíssimo mesmo. Estarei apto e disposto a participar várias vezes, se for necessário. Gosto muito de conversar sobre o assunto, então estou à disposição. Espero que todos tenham gostado. Me coloco à disposição, de repente tem meu LinkedIn em algum lugar, meus contatos, então podem entrar em contato, fico à disposição de todos. E mais uma vez, muito obrigado, e é isso. Maravilha, Dan. Vou fazer um negócio aqui, ó. Vou colocar aqui no chat para a turma o LinkedIn. Quem acessou, viu a agenda, lá tem um LinkedIn de todo mundo, dos palestrantes que estão com a gente. Mas eu vou colocar aqui agora no chat também. Se você ainda não se conectou ao Dan Lustosa, você vai clicar nesse link agora aí e fazer a sua conexão, gente. Conexão é tudo, ok? Com certeza. Conexão é muito importante. Coloquei no chat para vocês aí o LinkedIn. A Rubi Amara tá falando aqui, ó. Muito obrigado por compartilhar, Dan. Arrasou no assunto. Tudo muito fluido. Parabéns. Excelente. Dan, em nome da Digital Edu, deixa aqui na gratidão por ter aceito o nosso convite. E vamos sim marcar outras edições, tá? Com certeza. Estou à disposição. Maravilha. Um abraço, Dan. Tchau, pessoal. Até mais.